Olá, amados. Quanto tempo? Eu estou aqui para falar sobre os 4 níveis de um profeta. Eu quero logo deixar claro que isso aqui não é para dizer que um é maior do que o outro. Todos são níveis preciosos. Mas os profetas, infelizmente, tendem a terem muito o seu eu, a acreditarem que podem fazer e com o tempo deixam de reconhecer que nada são, que são apenas pó e poeira. São homens falhos, pecadores e que estão buscando a vontade de Deus. Então, os níveis aqui não é para dizer que um é grande, outro é pequeno, não. Todos são preciosos. Primeiro eu amarro agora toda atrapalhação e investida de Satanás, dos seus demônios, pela autoridade do nome de Jesus. Amados, eu vou ser breve em dizer os 4 níveis de um profeta. E o primeiro nível de todo profeta, porque ser profeta é diferente de você ter o dom de profecia. Eu estou falando dos 5 ministérios e estou falando sobre um ministério que é o ministério de profeta, que no mundo evangélico, em muitas igrejas, foi esquecido. E esse chamado não é um chamado que você recebe, é um chamado em que você nasce profeta. E um profeta, quando está no seu primeiro nível, ele tem muitos sonhos. Sonhos que alguns se cumprem, outros são proféticos que nem ele mesmo consegue entender. No primeiro nível dessa unção ministerial, essa unção de profeta, a pessoa ela é alguém que em alguns momentos ela vai sentir intuições. Entenda que quando o seu espírito está ativado, o primeiro requisito que acontece é você sentir intuição. E esse profeta, por ele ter esse chamado profético e ele ser mais sensível do que as outras pessoas que têm outros ministérios, ele, em momentos da sua vida, no primeiro nível, ele vai ter intuições. Ele vai sentir, eu não deveria ir. Ele vai sentir, eu não deveria falar com essa pessoa. Ele vai sentir frações desse discernimento, porque esse nível de discernimento, ele é muito latente nos profetas. E no primeiro nível, a pessoa só tem apenas sonhos. Esses sonhos se cumprem, se realizam, outros são proféticos, outros são sonhos da alma, que às vezes ele acha que é Deus, mas na verdade não é. Até então, nesse primeiro nível profético, muitas pessoas que já têm essa genética, porque se você é filho de profeta, você será profeta. Era assim que era o padrão na Bíblia. Houve exceções, mas na maioria dos casos era assim que funcionava. Então, essa genética faz você viver frações de intuição, de ter sonhos proféticos, sonhos do futuro. E no primeiro nível, algumas pessoas recebem um dom de profecia, é batizada com o Espírito Santo. Outras são manipuladas porque os demônios sabem quem são os profetas pelo espírito de Jezabel, que causa intimidação. E essa própria pessoa acaba não recebendo esse batismo com o Espírito Santo. Ou recebe, mas não fala em línguas por conta do seu conhecimento, por conta da sua mentalidade. Então, ela está digna ali no primeiro nível. Alguns profetizam e outros não. Alguns vão profetizar ali na igreja, porém, no primeiro nível, elas não vão ver coisas de outras pessoas como acontece em níveis maiores.
E no primeiro nível é só isso, sonhos, uma vez ou outra profetiza, tem algumas intuições, mas nada a mais que isso. No segundo nível, porque esses níveis é só uma forma que eu estou colocando para você compreender. Não é para classificar um melhor do que o outro. É apenas para você compreender o quanto você se diminuiu e Deus cresceu em você. E esse chamado, a qual você foi chamado, também cresceu. Porém, você apenas diminuiu. Entenda isso, pelo amor de Deus. No segundo nível, um profeta, ele já começa a ter contato com Deus. Ele já consegue ouvir Deus, mas não é sempre. Agora, ele já não profetiza somente quando está dentro da igreja. Ele já escuta Deus em momentos do seu dia a dia, às vezes quando ele acorda ou quando ele vai dormir, e simplesmente isso que acontece. No segundo nível, ele já não tem tantos sonhos como tinha antes. Porém, Deus já começa a dar algumas visões, já começa a mostrar mais para ele as coisas, a falar. Deus já começa a convidá-lo para ter uma intimidade maior. A palavra de Deus fala que Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus profetas. Deus, desde a antiguidade, teve profetas. Moisés foi um profeta de Deus. Samuel foi um profeta de Deus. Elias foi um profeta de Deus. E os profetas são para ter comunhão e intimidade com Ele. Samuel escuta a voz de Deus logo no seu primeiro nível, porém ele não compreende a voz e vai pedir orientação ao seu servo, aquele seu mestre, na verdade. E nisso, Deus chama Samuel 4 vezes. E na quarta, ele responde. Por que eu falo aqui 4 níveis? O número 4 está envolvido em tudo. Existe o quarto argolas na Arca da Aliança. Existe 4 estações: inverno, verão, outono, primavera. Existem 4 fases da vida: criança, jovem, adulto e idoso. Pai, fica comigo. O número 4 está em várias coisas da Bíblia, se você for analisar, mas eu não quero falar sobre isso aqui. No segundo nível, o contato é maior. Ele já se aproxima mais. Ele já ouve mais Deus. Ele já começa a se sentir mais indiferente. O dom de discernimento começa a ficar maior. Enquanto está alguém ali pregando e todo mundo se maravilhando, aquele profeta está vendo que aquilo não é Deus. E o segundo nível é até aí, amados. É o começo de uma comunhão. É o começo aonde ele consegue, aos poucos, as intuições começam a aumentar. Ele começa a perceber mais o que devia fazer, o que não deveria fazer. No terceiro nível de um profeta, esse profeta, ele já faz de tudo para muitas das vezes ele não ficar ligado em lugares onde tem muitas pessoas. Entenda, você ver algo das pessoas é uma coisa, o Espírito de Deus mandar falar algo é outra coisa. E geralmente os profetas, quando eles estão em um nível maior, no terceiro nível, para o quarto nível, eles conseguem ver quase tudo de quem está próximo a ele. Ele olha, ele convive e ele começa a ver. No terceiro nível, se este profeta tiver discernimento, ele vai entender sobre a conexão que acontece, aonde Deus começa a revelar os pensamentos. Só um momento, amados, Pai, que eu tô. Aonde Deus começa a revelar os pensamentos das pessoas.
Não é tempo mais de segredos. Há muitos profetas escondidos que vivem isso, que Deus revela várias e várias coisas, inclusive os pensamentos das pessoas, e eles estão calados. Eles fingem que não sabem de nada. No terceiro nível, a intuição já fica muito mais forte. Ele já sabe, ele consegue ter frações e até mesmo ter visões de como será o culto, de como será o seu futuro. Se ele se conectar com Deus antes, ele começa a ter visões de pessoas que ele vai ver no seu dia, de pessoas a qual às vezes ele nunca viu, ele começa a ver antes de ver aquela pessoa. Porque o tempo começa a não existir. Não existe tempo para profetas de alto nível. Um profeta em um terceiro nível começa a entender que o futuro é o presente. E que às vezes o passado parece que é o presente também. Não existe. O tempo de Deus é diferente do nosso. A forma como Deus olha para nós é diferente da forma como a gente vê. O profeta no terceiro estágio, ele já olha para aquela pessoa e não vê quem é aquela pessoa, mas vê quem é a pessoa do futuro. Que é um pregador, um evangelista, um cantor, seja lá o que for. Ele olha e simplesmente vê quem aquela pessoa será no futuro. Você quer ver? Eliseu. O rei, a qual eu esqueci o nome, é Ramatanta, é algo assim, um nome difícil. O rei pede para este servo dele ir até Eliseu pedir uma orientação sobre a sua vida. Quando Eliseu olha para aquele homem, a palavra fala que ele olha e se constrange e começa a chorar. E aquele homem pergunta ele, por que você está chorando? E Eliseu fala, porque eu estou vendo quem você será. Você vai ser o rei. Vai reinar e vai matar os povos de Deus, você vai matar pessoas inocentes. E Eliseu viu aquilo e começou a viver aquilo antes de acontecer, porque ele já estava no nível mais alto. Um profeta no terceiro estágio já começa a viver frações disso. Ele consegue ver quem é e quem não é. Os sonhos já diminuem mais, porque Deus já fala para ele. E Jó 33,14 é prova disso. Que diz, antes Deus fala uma, fala duas, mas ninguém atenta para a sua voz. Então vem Deus em sonho e sela. Só que Deus falou antes. Você compreende? Depois que ele tenta dar o sonho, um profeta no nível, um estágio maior, os sonhos começam a assumir mais. E ele começa... Isso não é um padrão, irmãos, mas geralmente é assim. Porque quando entra o último estágio de um profeta, ele já não anda mais segundo a sua vontade. Ele é guiado por Deus e ele vai para onde Deus manda ele ir. Ele já começa a ter arrebatamento se ele for um profeta dimensional. O lado dimensional dele for muito ativo, porque profeta é para confrontar potestades, principados. Profetas nasceram para confrontar. E no quarto estágio, no último nível, um profeta de alto nível, ele simplesmente olha para você e já sabe quem você é. Ele simplesmente escuta os pensamentos das pessoas com muita facilidade quando Deus revela para ele. Ele até induz conexões se ele quiser fazer isso. E o que é uma conexão? É nada mais de sentir o que você está sentindo, de ver o que você está pensando. Um profeta de alto nível, ele é arrebatado em espírito. Ele começa a ter visões em nível de êxtase, a qual ele está ali de olho aberto, às vezes de olho fechado, mas parece que ele não está ali. Ele começa a ter visões extraordinárias, como se ele estivesse no lugar. Ele é arrebatado em sentidos nos cultos e volta para ali. Um profeta de alto nível, no último estágio, até mesmo o bairro, a rua onde ele mora é tranquila.
Porque tudo que vai acontecer ali, antes de acontecer, ele sabe e ele quebra, destrói no mundo espiritual. Muitos profetas estão se movimentando no mundo espiritual, evitando catástrofes, evitando mortes, evitando um monte de coisa que Deus usa os seus espíritos para fazer isso. Mas muitos desses não lembram, porque se Deus permitir lembrar, eles vão se tornar orgulhosos, porque vão achar que é eles que estão alterando aqui. Um profeta no quarto nível, do terceiro estágio para o quarto, no terceiro ele já começa a ter esses arrebatamentos. Ele começa a confrontar no mundo espiritual. E quando ele vence lá, o resultado vem cá. Tudo precisa ser vencido lá antes, ganhado lá antes, recebido lá antes, para depois você vivenciar aqui no mundo físico. Um profeta de alto nível é algo extraordinário, irmãos. É difícil encontrar. Ele sabe se bloquear. Um profeta de alto nível, ele sabe se bloquear para ninguém ver quem ele é. Entra outros profetas de um nível mais baixo em culto, olha, não consegue identificar quem ele é. Ele se fecha, não consegue conectar, não consegue ver. Só um profeta de alto nível consegue ver. Um profeta no estágio 3 por 4 consegue reconhecer outro profeta de alto nível. É difícil um no estágio 1, no estágio 1 nem se fala. Um no estágio 2 conseguir reconhecer. Só no terceiro nível pro quarto que eles conseguem se identificar. E ele sabe, porque ele entra no culto, ele se fecha, ele... Quero que ninguém saiba quem eu sou aqui. Ninguém vê. Se não tiver profeta ali, não vê. Amados, às vezes eu sou arrebatado, às vezes em sentidos, e Deus faz eu participar de coisas que aconteceriam no meu bairro. E simplesmente aquilo é destruído. E acaba. Às vezes que a gente escuta a notícia, fulano estava planejando isso, aquilo, mas fora isso a gente viu o que aconteceu. Eu não posso falar mais coisas aqui, porque o Pai não permite, mas há muito mais coisas que um profeta... Eu posso falar, Senhor? Um profeta de alto nível, ele consegue fazer uma pericospia com outra pessoa. Ela é arrebatada em espírito, entra no espírito da outra pessoa, vai lá, expulsa os demônios, tira traumas que estão lá. É muito mais fácil e mais rápido. Entra lá e altera. É lançado uma semente no espírito da pessoa. Se a terra for boa, aquilo flui. Um profeta de alto nível, Deus libera ele fazer isso. Um profeta de alto nível, ele já consegue profetizar pela sua própria palavra. Assim como Elias falou, pela minha palavra não vai chover. E Deus assina embaixo. Porque ele tem unção, autoridade, comunhão e justiça para conseguir fazer isso. Amados, muitos de vocês não sabem nem o que é pericospia profética. Um profeta entrar no seu espírito e lançar uma semente. Tem bruxos que fazem isso de alto nível para usufruir e alterarem coisas do livre-arbítrio do homem. É como se, por exemplo, quando algo é lançado no seu espírito, aquilo se torna tipo uma intuição. Por exemplo, alguém bebe muito. E aí um profeta entra lá e coloca, você não vai beber mais, você odeia a bebida. O cara acorda e ele começa a odiar a bebida, ele não entende por quê. É mais ou menos assim que funciona. Só vou falar até aqui, porque o Pai permite só até aqui. Amém, amém, shalom, amados.